Olá, querido professor, querida professora da Escola Sabatina e também você, diretor da União Sul-Brasileira. E também você, quem sabe, que nos assiste de outra parte do Brasil e do mundo. Muito bem-vindo ao Plano de Formação de Professores da Escola Sabatina. Estamos chegando na 7ª aula hoje, lembrando que são 11 aulas e o nosso curso vai até o mês de novembro. Então, parabéns a você que já está participando desde o nosso começo. Então, eu quero fazer um pedido para você especial. Vá agora aí no chat do YouTube e escreva qual o nome da sua unidade, você como professor, e até você que é diretor, também participa de uma classe, né? Então, escreva aí o nome, qual o nome da sua unidade? E também, quem sabe, qual é a sua cidade, qual o seu campo, para que nós possamos saber de onde você está nos assistindo e assim possamos interagir com você. Tá certo? Então, vamos à nossa aula de hoje, aula número 7, e o tema, a roda do discipulado na Escola Sabatina. Vocês sabem que a roda do discipulado, ela resume um dos mais importantes textos da Bíblia, ou melhor, as últimas palavras de Jesus, antes de ele subir aos céus, chamada a Grande Comissão de Cristo. Ele, então, escreve aos discípulos, não é um pedido, é uma ordem aos discípulos, e não somente aos 12, mas a todos aqueles que iam seguir a Cristo, que iam segui-lo e também que iam fazer parte deste Evangelho. E veja quais são essas palavras. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam, aqui neste texto, que é um texto muito importante da Bíblia, nós temos 4 verbos: ir, fazer, batizar e ensinar. 4 verbos que formam o que nós chamamos de a roda do discipulado. Nós temos um slogan geral que é cada um salvando um. Ou seja, cada membro, cada filho de Deus levando mais uma pessoa a Cristo. Mas qual seria o processo para que nós trabalhemos, para que possamos nos envolver nesta missão de ir e salvar um? Está na Grande Comissão de Cristo. A Grande Comissão, que hoje, infelizmente, está se tornando em alguns locais a grande omissão. Mas não. Você que é professor, você que é adventista, você que é membro da Escola Sabatina, você deve valorizar a Grande Comissão de Cristo com esses 4 verbos. Ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. O Evangelho, para ser completo, ou a Grande Comissão, para ser completa, tem que passar por esses 4 verbos: ir, fazer, batizar e ensinar. Como seria o id, né? Então, aqui mais ou menos, para a gente poder avançar. O id, que nós resumimos em comunhão e missão, ou seja, antes de você ir ao mundo, você precisa vir a Cristo. Antes de você ir pregar o Evangelho, você precisa se alimentar e crescer espiritualmente. Portanto, no cartão de chamada da Escola Sabatina, nós temos 2 perguntas: comunhão e missão. O que é a comunhão? Eu e Deus. E a missão? Eu e o interessado. Na sequência, nós temos o que nós chamamos de fazer discípulos. Veja, todos esses 4 verbos resumem o fazer discípulos. Só que para que ficasse mais didático e mais prático para a igreja, nós colocamos o fazer discípulos como o ato que se resume em dar estudos bíblicos. Não só teórico, mas também na prática. Por exemplo, você estuda com a pessoa o tema sobre o sábado, por exemplo. E aí, isso é a teoria. Agora vocês vão para a prática e podem fazer juntos o primeiro pôr do sol. Vocês estudam, por exemplo, na teoria, o tema sobre a oração. Agora você ensina a pessoa na prática como orar e também faz com que ela comece a orar sozinha. Isso é discipulado. Então, o que seria o item 2, que é o fazer discípulos? Nós resumimos como eu e o discipulando, ou seja, dar estudos bíblicos. Logo na sequência, você faz um apelo para aquela pessoa, né?
Aquela pessoa fez os estudos, conheceu a verdade, conheceu a palavra, conheceu o evangelho, então agora ela vai e ela é batizada. Qual é o grande pulo do gato? Antes, qual é o erro que algumas pessoas cometem hoje? Que alguns crentes cometem? Eles vão até o batismo e terminam no batismo. Termina o processo. Agora, acho que a pessoa está pronta para também ser um novo discípulo. Mas não. O texto fala, e fazei discípulos, batizar e ensinar. Ou seja, após o batismo, nós temos o quarto raio da roda, que é o ensinando. Ou seja, se aqui nos estudos bíblicos é o discipulado pré-batismal, agora no ensinando é o discipulado pós-batismal, onde você pega aquele novo na fé, aquele recém-batizado e trabalha com ele para que ele se torne um missionário e para que também se torne um discípulo de Cristo. Então aqui está a roda, né? Eu e Deus, eu e o interessado, eu e o discipulando, eu e o batizando, eu e o novo discípulo. Agora, será que a Bíblia e o Espírito de Profecia trazem algum apoio a esta visão? Com esses 4 verbos da roda, nós vamos ver agora. Vejam, na comunhão, olha o que fala São João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois os meus discípulos. Então veja, você e a Bíblia, você e a comunhão. O verdadeiro discípulo tem que estar firmado onde? Não é na televisão, não é no que pensam os outros pastores, não é na internet, mas é a palavra. É a palavra que nos guia. Por isso a pergunta, quantos estudaram a Bíblia e a lição diariamente? Nós precisamos estar firmados na palavra. E o primeiro ato da roda é você estar em comunhão com Deus. Antes de você ir ao mundo, você vem a Cristo. Tá certo? Agora, o item 2 da roda, vejam, a missão, que também está no item 1 ainda primeiro, né? E disse-lhes, vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Foi Cristo que nos ordenou em irmos ao mundo e pregarmos o evangelho. Veja o que fala a serva do Senhor, no Atos dos Apóstolos, página 111. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Veja, você tem comunhão com Deus, você é forte na Bíblia, na lição, agora você começa a anunciar sobre Jesus de N maneiras. Como, por exemplo, você pode pregar o Evangelho? Pode ser através de um folheto, através de uma mensagem de WhatsApp, através de um áudio enviado, através de um convite para a pessoa assistir a Novo Tempo, através de um convite para a pessoa vir na igreja ou participar agora, no mês que vem, da primavera. Você define a maneira. E nesse grupo de pessoas que vão ser contactadas, vão ser visitadas, vão ser alcançadas, muitas delas vão ter o interesse de estudar a Bíblia. Aí vem a segunda parte do raio da roda, que é justamente os estudos bíblicos. Aqui voltando um pouquinho, né? Estudos bíblicos. Porque é preceito sobre preceito, diz Isaías 28:10. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, um estudo bíblico se faz com vários textos da Bíblia. E a melhor maneira de estudar a Bíblia é através de estudos bíblicos e através de um texto aqui, um outro ali, uma regra aqui, a outra ali. Ou seja, eu não posso fundamentar uma verdade em apenas um texto da Escritura. Eu preciso ter um conjunto. E os nossos estudos têm pelo menos mais de 10 versículos da Palavra de Deus. O que fala a serva do Senhor, Ellen White, no livro Evangelismo. Acompanhe comigo. O preparo para o batismo é um assunto que deve ser cuidadosamente estudado. A palavra de Deus deve ser lida para eles e explicada ponto por ponto, e a prática da verdade é essencial. Vejam, a pessoa primeiro, ela lê, descobre a parte cognitiva, aprende a parte cognitiva, a parte teórica, e aí ela fala, e a prática da verdade é essencial. Então, o ideal é que nesse discipulado, nesse fazer discípulos, através dos estudos bíblicos, cada pessoa tenha a parte teórica e logo na sequência desenvolva na prática aquilo que ela aprendeu. Na sequência, temos então os batismos, né? Olha o que fala a Bíblia, João 15, verso 8.
Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu pergunto, qual o fruto que dá a goiabeira? Goiaba. A macieira? Maçã. A bananeira? Banana. Então, e que fruto dá um cristão? Um cristãozinho. Que fruto dá um adventista? Um outro adventista. Mas como? Que fruto dá um discípulo? Um outro discípulo. Então, nós precisamos produzir frutos e após os estudos bíblicos, nós precisamos fazer apelos para que as pessoas se decidam pelo Senhor Jesus. Veja o que fala a serva do Senhor no livro Mensagens aos Jovens, página 317. O batismo significa que Cristo nos une a Ele em sua obra de salvação pelo mundo. Assim, os que tomaram parte no solene rito de batismo comprometeram-se a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Comprometeram-se a trabalhar zelosamente pela salvação dos pecadores. Vejam, o batismo não é o fim. Ele é o meio do processo. Porque o que ela fala? Que com o batismo, a pessoa se compromete agora a também ser um missionário, a também ser um discipulador. Por isso, você, professor, quem é a pessoa que você está discipulando? Quem é a pessoa que você está dando estudo bíblico? Você, diretor, quem é a pessoa que você está trazendo para Cristo? Quando você trazer alguém para Cristo, não termina ali o processo. Mas ali você vai estar apenas fazendo com que ela participe do reino de Deus através do seu nome no livro da igreja, no livro da vida. Mas agora, no batismo, ela é ungida para também se tornar uma missionária, para também fazer o mesmo que fizeram com ela, com outro. E aí vai haver o quê? Uma multiplicação, uma forma como você nunca imaginou. Agora, então, veja, último item, o ensinando. O que diz Lucas 6,40? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem ensinado, será como o seu mestre. Veja, o discipulado, ele começa, ou ele se estende agora, quando o batizando vai imitar o que o seu pai espiritual, aquele que lhe discipulou, fez com ele. A mesma coisa que o seu pai na fé, o seu discipulador, fez com ele, ele deve fazer com o outro, para que o evangelho se multiplique. Olha o que fala a serva do Senhor, Evangelismo, página 319. A salvação não está em ser batizado. Veja, amigos, é uma bênção o batismo. O texto fala, quem crer e for batizado será salvo. Mas não é o fim. Olha o que ela fala. A salvação não está em ser batizado, em ter o nome nos livros da igreja, mas em uma viva união com Cristo, para ter renovado o coração, fazendo as obras de Cristo em fé, trabalho e amor, na mansidão, paciência e esperança. Toda a alma unida a Cristo será um missionário para os que o rodeiam. O que ela fala? Toda a alma que aceita Cristo, toda a alma que se batiza, torna-se agora uma bênção, uma luz. É um missionário para a sua vizinhança, para os vizinhos, para os parentes, para os amigos do trabalho, na escola, na vizinhança. Então veja, antigamente nós batizávamos e dizíamos assim, se vira. Agora é com você, mas a pessoa não estava pronta ainda, não estava madura para ser o evangelista. O que acontecia? A maioria se batizava e ficava na igreja, sentadinha, braços cruzados, não fazia nada. Mas agora, onde está o pulo do gato? Nós precisamos que essa roda seja completa. Não pode ser uma roda manca, com apenas um item ou dois, mas os 4 itens. Ir, fazer discípulos, batizando e após o batismo, ensinando aquela pessoa a ser uma missionária. Então a grande pergunta, pastor Fábio, e que você também pode me fazer, como que eu posso fazer isso na prática lá na minha igreja, ou melhor, na minha classe da Escola Sabatina? Antes de irmos para a segunda parte, escreva aí no chat, você que chegou agora, qual é o nome da sua unidade. Veja, a sua unidade não pode ter um número, tem que ter um nome. E não é o nome de alguém. O nome do professor Pedro, da professora Maria, da professora Renata. Não, tem que ser um nome especial, pode ser um nome bíblico até. Escreva aí qual é o nome da sua unidade e também qual é a sua igreja, para que possamos saber e possamos interagir com vocês. Tá certo? Muito bem, então vamos aqui à parte prática agora. Como que a Escola Sabatina pode ajudar a girar esta roda?
O que a Escola Sabatina pode fazer e você, como professor, pode fazer para que a sua unidade se envolva no ir, fazer discípulos, batizando e ensinando. Muito bem. Veja, promova a roda do discipulado em sua unidade. Fale da roda. Vivencie a roda. Esse é um texto bíblico, é o principal é a grande comissão de Cristo. Então, aquilo que eu não falo, cai no esquecimento. Aquilo que não é lembrado é esquecido. Então, a cada sábado, fale da roda. Promova a roda do discipulado. Promova a grande comissão de Cristo. Adiante, faça sempre as 5 perguntas da roda. Veja, você pode fazer as perguntas de forma manual, de forma física ou pelo quiz. Mas mesmo aqueles que fazem pelo quiz, a pessoa recebe no seu celular ali rapidinho e responde. No sábado você precisa relembrar aquelas perguntas. Por quê? Senão as pessoas esquecem. E talvez pessoalmente você vai poder motivá-las a que elas participem e façam a roda girar. Porque talvez alguns vão se esquecer dos itens da roda. Vão passar a semana inteira e não vão ter praticado aquilo. Até aqueles que não responderam o quiz. Mas então você relembrando, fazendo as 5 perguntas, você vai poder fortalecer a roda do discipulado. E também mais um item, use a ferramenta que é o quiz. Né? Nós temos aí campos na União Sul-Brasileira que já 9.000 pessoas respondem o quiz por sábado. Temos alguns campos que estão aí com 2, 3 mil. Mas podemos avançar, porque todo mundo está no celular e leva-se 15 a 20 segundos para responder a chamada via o quiz. E a pessoa responder se ela realmente está participando da roda e da grande comissão de Cristo. Né? E, finalmente, mostre onde a unidade está na roda e aonde você quer chegar. Veja, passa-se os meses e nós esquecemos de motivar as pessoas ou de mostrar onde que elas estão na comunhão, por exemplo. Exemplo, a minha classe. A comunhão está com 20%, pouquíssimo. Então, mostre para a classe, gente, só 20%. Temos que avançar, temos que crescer, desafie. Estudos bíblicos, temos apenas 10%, muito pouco. Precisamos avançar. Então, mostre, pelo menos uma vez por mês, onde você está nas 5 perguntas do cartão de chamada, da roda do discipulado, e mostre o sonho aonde vocês querem chegar. E mais que isso, dê ideias, desafie, para que as pessoas realmente possam avançar e crescer espiritualmente. Esse assunto aqui é um assunto espiritual, amados. É comunhão e missão, marcas dessa igreja e marcas daquele crente que serve ao Senhor Jesus. A seguir, como então promover a comunhão? Que é o primeiro item aqui da roda, né? Valorize a lição da escola sabatina. Mostre a lição. Eu sei que alguns têm a lição digital, mas nada se compara com a lição física. Você pode mostrá-la, pessoas podem tocar, podem escrever, podem relembrar. Eu sei que através do celular, às vezes você estuda a lição, mas ele desvia você com outras notificações. Mas a lição física fortalece. Então, quantos têm a lição na sua classe? Quantos não têm a lição? É dever do professor saber. Se eu quero crescer em comunhão, e eu quero que a minha classe cresça em comunhão, eu preciso valorizar a Bíblia e a lição da escola sabatina. Ajude então a todos a assinarem a lição. Quem não tem assinatura, faça assinatura para eles. Hoje custa o quê uma assinatura de lição? R$40. Gente, R$40 não compra nenhuma pizza. E é uma lição que vai durar 3 meses. Ou seja, 13 sábados. É alimento para a alma. É alimento para o espírito, é alimento para que nós cresçamos espiritualmente. Mostra a importância do estudo diário da Bíblia e da lição. Veja, algumas pessoas estão tentadas a fazer o Mobral, né? Chegar na sexta-feira e fazer aquele resumão. Esse não é o plano de Deus. Nós precisamos estar alimentados todos os dias, assim como nós comemos fisicamente. Assim como nós oramos, porque a oração é a respiração da alma. Mas o que diz a Bíblia? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como você come fisicamente todos os dias, seus alunos também precisam comer espiritualmente todos os dias. E se gasta de 15 a 20 minutos por dia para estudar uma página apenas da lição. Então, promova o estudo diário. Como, pastor? Uma dica. Entregue perguntas da lição para incentivar o estudo. Eu gosto de preparar. Ou agora, esses dias eu preguei numa igreja,
Eu passei a lição numa igreja, numa classe, preparei 5 perguntas. Resumi a lição em 5 perguntas, perguntas abertas, fáceis, joguei para a classe e a maioria, 90% da classe participou desse estudo. Vamos juntos? Então, aqui estão as dicas para a comunhão. Ah, e outra coisa, persiga os 100% de comunhão. Não se contente com 10, 15, 20, 50, 60, o ideal, 100%. Toda a sua classe firmada na comunhão com Deus. E a missão, pastor? Como podemos promover a missão dentro do primeiro raio da roda ainda? Veja, ouça testemunhos de missão feitos na semana. Às vezes a gente só faz pedidos ali no momento do pastoreio, né? A gente só faz pedidos ou agradecimentos, mas que tal também ter um momento para ouvir? E no pastoreio podemos fazer isso. Testemunhos. Pode ser um sábado sim, um sábado não. De pessoas que estão discipulando alguém, que estão pregando o Evangelho. O que mais? Tenha materiais missionários para a unidade. Amigos, como que eu vou enviar a minha classe no sábado? Como que eu vou enviar os meus alunos no sábado? Se eu não entrego folhetos, se eu não entrego livros, se eu não entrego revistas, nem materiais missionários. Eu tenho que ter, e a associação tem, a união tem, peça esses materiais e a cada sábado abasteça a sua classe com esses materiais, para que eles possam abençoar as pessoas na semana e no sábado que vem possam voltar a contar as bênçãos. 3. Crie uma ação missionária mensal. Veja, às vezes você vê que a sua classe não está participando, não está se envolvendo. De quem que é a culpa? Eu sei que a responsabilidade é individual, mas você é professor de uma pequena igreja, de uma classe com 15 alunos. Se ninguém se envolve na missão, talvez você esteja errando no desafio semanal. Então, faça desafios semanais de missão, mas crie pelo menos uma ação mensal. Existem N maneiras de pregar o Evangelho. Uma ação mensal, onde eles possam testemunhar individualmente, mas também a classe inteira possa sair para abençoar alguém e pregar o Evangelho. 4, tenha um promotor missionário na unidade. Às vezes você, que é professor, tem o dom de ensinar a Bíblia e a lição, mas não o dom de promover. Então, que tal promover um promotor missionário na sua classe? Ah, e outra coisa, talvez você esteja participando desse curso e você, quando alguém falta na sua classe, você não sabe o que fazer, ou quando você falta e viaja, eles não sabem o que fazer e junto às classes. Que tal, a partir de hoje, você não escolher um professor aprendiz, um vice-professor, que pode até ser esse promotor missionário seu. E quando você estiver ausente, ele vai passar a lição e vai continuar promovendo a missão na sua classe. Tenha um promotor missionário, já falei. Incentive o uso do WhatsApp. Hoje, amados, há N maneiras de pregar pelo WhatsApp. As pessoas mandam mensagens, mandam áudios, mandam vídeos e, inclusive, dão estudos bíblicos pelo WhatsApp. Use essa ferramenta. As pessoas estão ali no WhatsApp. Adiante, vamos para a segunda parte do raio da roda? Vamos lá, então. Tenha sua... Como fazer para promover, pastor, os estudos bíblicos agora? Tenha sua unidade dupla de amigos de fé. Nós já fizemos isso lá no mês de abril, né? Não, perdão, fevereiro. Foi o dia D. Lá em fevereiro, nós desafiamos cada unidade a dividir a sua dupla, a dividir a sua classe em duplas. Se a sua classe não fez ainda dá tempo de fazer. Está chegando a primavera. E já pensou? Cada unidade dividida em duplas de oração, duplas de visitação e duplas de estudo bíblico, ninguém segura a tua unidade. O que mais? Incentive a todos a dar estudos bíblicos, coloque estudos bíblicos nas mãos dos alunos. Veja, você precisa colocar os estudos na mão dos alunos. Se deixar só lá na porta, na entrada, muitos não vão nem pegar e não vão nem ver. Mas se você, uma vez por mês, promover estudo bíblico na hora do pastoreio, desafiar as pessoas que já estão dando, parabenizar e desafiar os novos a darem, coloca na mão deles os estudos bíblicos. Isso vai ser um compromisso que eles vão fazer consigo mesmos e com Deus e com a igreja. O que mais? Organize 2 ciclos de estudos bíblicos nos semestres. Quem sabe um ciclo agora no primeiro semestre, que já acabou, né? Mas agora um ciclo no segundo. Mas logo, logo vai começar já o ano de 2026 e nós precisamos já ter o primeiro ciclo do ano, que vai culminar na Semana Santa e agora, esse segundo ciclo que estamos vivenciando nesse segundo semestre, vai terminar agora mês que vem, na primavera, no mês de setembro. Por isso, promova esses 2 ciclos também
para que tenhamos mais e mais novos discípulos em nossas igrejas. E o professor deve dar o exemplo. Deixa eu falar para você, querido professor. Veja, o aluno não vai fazer muito mais do que faz o professor. Agora, se você der o exemplo e você der estudos bíblicos, você vai ter mais autoridade, mais moral para chegar dentro da sua classe e também incentivá-la a fazer o mesmo. Está chegando o mês de outubro, daqui a 2 meses. Será o dia da Escola Sabatina. O aniversário da Escola Sabatina é dia 11 de outubro. E esse dia, o desafio é que cada professor leve pelo menos uma pessoa a Cristo. Já pensou você levar a sua primeira pessoa nesse ano para Cristo? Então faça isso, dê o exemplo e a sua classe também poderá fazer o mesmo. E o último item, então aí vem o batismo, né? Perdão, que é o terceiro item, terceiro raio da roda, o batismo. Acompanhe os alunos nos estudos finais. Traga os interessados para a sua classe, é bom que eles já sejam matriculados na classe. Veja com os seus alunos quantos vão se batizar nos próximos dias. Já matricule todos na Escola Sabatina. Faça apelos constantes, e esses apelos podem ser feitos de forma individual, mas também na classe, para aqueles que estão vindo, que são amigos interessados. E no batismo, leve a sua unidade à frente. Valorize o trabalho da classe. Valorize o trabalho de cada discipulador. Cada batismo, que tal trazer a classe, a unidade que a pessoa frequenta à frente, valorizar quem deu o estudo e assim você amarrar aquela classe com aquele novo na fé, seria uma bênção, né? E também fortaleça o pai, filho e neto. Veja, você que é professor, fale com o seu pastor, fale com o diretor missionário, fale com o ancião, para que não permita que os batismos sejam feitos assim, soltos, sem amarrarmos o discipulado, o pai na fé. Você chama aquela pessoa que deu o estudo da frente, ali está o filho sendo batizado no tanque, e agora pergunte para o filho, entreviste o filho, o batizando, quem vai ser a pessoa que você vai trazer para Cristo ainda este ano? Veja, pai, filho e neto. Nós temos falado isso já há anos. Se o seu filho não lhe der um neto, o seu trabalho não estará completo. Por isso, promova pai, filho e neto na hora do batismo e faça o batismo bonito, didático, enviando aquele novo na fé para ser agora também um missionário, um discipulador. E o último, então, ensinando, que eu considero o mais importante e aquele que nós mais precisamos avançar, é o item que precisamos avançar. Fortaleça o discipulado pós-batismal. Veja, terminou o batismo, a pessoa precisa ser acompanhada no pós-batismal. Eu tenho aqui um livretinho, deixa eu pegar aqui rapidinho, aqui ó, que é o Crescendo em Cristo. Pastor William, que cuida da mordomia aqui na União Sul-Brasileira, me entregou esse material. E esse material, ele precisa ser estudado, não só entregue na hora do batismo. É um material tremendo que vai ensinar o novo na fé a ser um novo missionário, a ser um fiel mordomo, a ser de fato um adventista. Por isso, não só entregue esse material, mas também estude-o com o seu batizando, com o seu novo na fé, durante os próximos semanas e meses. Vai ser uma bênção, tá certo? Adiante, o discipulador deve acompanhar o novo na fé até a maturidade. Crie uma nova dupla com o novo na fé. Agora é a hora desse novo na fé, se você não tem a sua dupla, formar uma nova dupla, quem sabe com o seu pai na fé. O mais experiente com o menos experiente, né? Aquele que já tem tempo de igreja com aquele que tem menos tempo de igreja. Para que a pessoa agora se envolva também e não fique sentada na igreja apenas, mas saia para dar estudos bíblicos. Dê funções a esse aluno recém-batizado. Se estiver num distrito nos próximos meses ou anos, cada batizando, vou fazer uma lista e todos eles vão ser acompanhados de perto pelos pais na fé, mas por mim, qual é a função que eu vou dar para eles? Eu como pastor. Você como professor pode falar com a comissão da igreja, com o pastor da sua igreja, para encaixar a pessoa como um líder aprendiz, como um adjunto, como um assessor, como um vice. E a pessoa vai se envolver. A pessoa que se envolve nas coisas de Deus raramente se afasta. A pessoa que ela fica na igreja, se envolve nas coisas da igreja, ela fica firme até o fim. E motive essa pessoa, esse novo na fé, a fazer o ciclo da roda. Ou seja, agora a roda vai girar para ele. Ele já tem comunhão com Deus,
mas ele precisa agora também pregar o evangelho, dar estudos bíblicos, levar alguém ao batismo e também ensinar aquela pessoa que ele ganhou a ser um discipulador, a ser um missionário. Que coisa linda, amados. Como que está a roda aí em sua igreja? Como que está a promoção das 5 perguntas do cartão de chamada na sua igreja? Através do cartão físico ou também do cartão do quiz? Fortaleça a roda do discipulado. Vamos todos chamar nossos alunos a cumprir o ID de Cristo. Último texto, para encerrarmos. Olha qual é a promessa que Jesus fez. Ele falou, ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. Ele terminou aqui, então eu cumpro a minha parte. E o que Deus vai fazer na sequência, Pastor Fábio? Aí ele fala, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero terminar falando para você. Você quer cumprir o ID de Cristo? Como professor, você quer ser um professor modelo, exemplar? Você quer ser um diretor também exemplar? Um discipulador? Você, como professor, quer fazer seus alunos todos participarem da roda, ide, fazer discípulos, batizando e ensinando? Tem uma promessa para você. A promessa da presença do Senhor Jesus para sempre em tua vida. Por isso, promova a roda, viva a roda, mostre a roda, dê exemplos positivos da roda. Faça o pastoreio eficaz em sua unidade. Todos vão estar envolvidos, participando e vão ter a promessa da presença do Senhor Jesus, não só agora, mas para sempre, no reino dos céus, a vida eterna. Deus abençoe a todos e até o mês que vem de setembro com a próxima aula. Um abraço.